E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Anexo. Você, se não conhece a gente, espero que já conheça. A gente aqui está no início do podcast Anexo ainda, mas a ideia do podcast Anexo é um podcast idealizado, criado e feito pelos jovens adventistas da Barra da Tijuca. Eu sou o Thales, eu estou aqui com convidados e temos aqui a host comigo. Se apresenta, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou Ana Baesso, líder jovem aqui da Igreja da Barra. Que bom que você decidiu estar aqui com a gente, acompanhando nesse sábado. E a gente está com dois convidados muito especiais aqui. Esse eu acho que não precisa nem perguntar quem Será? é, mas pra gente manter o padrão. Ok. Quem são vocês, o que vocês fazem? Tito, começa, depois a gente passa pro professor. Prazer poder estar aqui inaugurando esse podcast legal da juventude aqui da Igreja da Barra, que tem como objetivo bater papo e se aprofundar um pouquinho na Palavra de Deus. Isso é muito legal. Quero parabenizar vocês. Eu sou Tito Rocha, trabalho no Novo Tempo já há 30 anos. Atualmente sou gerente de negócios, mas além disso, eu sou também apresentador do programa Na Mira da Verdade com meu parceiro que está aqui, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem, Tito? Tudo bem com vocês? Olha, muito bom poder participar desse projeto. Como o Tito falou, eu participo lá no programa Na Mira da Verdade com ele. Nós apresentamos esse programa, um programa de resposta a dúvidas bíblicas, ao vivo, na Novo Tempo. O programa tem 15 anos, está fazendo 15 anos em abril. Está debutando, né? Eu trabalho na Novo Tempo aí há 24 anos, mas hoje, atualmente, eu não estou diretamente lá. Eu apresento só o Na Mira em português e espanhol. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu faço mais meus trabalhos em redes sociais em casa. Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha. E como o Tito já adiantou pra gente aqui, se você está chegando agora no podcast Anexo, não entendeu muito bem aqui, a ideia basicamente é a gente conversar, a gente lendo a Bíblia, a gente percebe que Jesus conversava muito com as pessoas e Jesus era e é relacional. Então a nossa ideia é conversar, bater papo e como a gente sabe que o Espírito Santo está guiando todas as nossas conversas, esses assuntos acabam se direcionando sempre para a Bíblia, assim como toda a Bíblia, toda a história cristocêntrica. Aqui o nosso podcast também o objetivo sempre é ter Cristo como centro, mas a ideia principal é bater papo, conversar, sobre, enfim, a conversa sempre vai levar para onde tem que ser levada, mas eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Antes de você fazer uma pergunta, Por favor. vamos pedir os convidados, é aquele padrão, YouTube. Eu não tenho essa Poxa, fama ainda. É cara de pau mesmo, entendeu? Vamos ativar o sininho, vamos seguir a gente nas redes sociais, @Barra Jovem Rio e Age Barra. Você é o nosso convidado para acompanhar todas as nossas programações lá, sejam bem-vindos. E a gente quer mandar um beijo especial. Um abraço pro Williams Costa Júnior, que com certeza está ouvindo a gente. Com certeza tá ouvindo a gente. Então, se você que está vendo, ouvindo a gente, manda lá uma mensagem para ele. Tem um pessoal falando de você lá, dá um alô para eles. Então, quando o Williams Costa Júnior falar com a gente vai buscar uma outra pessoa até todo mundo conhecer a gente. A ideia é justamente essa. Mas o Tito, vem cá, antes da primeira pergunta. Ele falou que está inaugurando o nosso podcast. É isso mesmo ou não? Isso é para afundar? A gente quer saber, vamos afundar ou já vamos subir de Olha, vez a a audiência? escolha de vocês, eu não sei se foi muito boa não. Você se convidou a gente, eu acho que vai afundar o negócio, né, professor? Eu tô achando que vai dar muito certo. Principalmente eu, né? Como você já falou desde o começo. Eu falei, você chamou o Tito aí, já sabe que o negócio vai afundar. Não sei porquê, mas tudo bem. O importante é a gente estar na mídia. Estão falando mal, estão falando bem, mas estão falando da gente. Fale de mim. É isso. Fale alguma coisa. Exatamente. Ok. Mas pra gente começar, então vamos lá. Eu já conversei um pouquinho aqui antes com o Tito, mas assim, indo mais pra trás, Tito, quem era o Tito de 12 anos? De 12 anos De só? 12 anos, por aí. 12 anos eu já estava, deixa eu ver aqui, eu já estava há mais de 20, não, mais de 20 não, eu estava há 18 anos na Novo Tempo. Já trabalhava há 18 anos, se você for lá de 12 anos para trás, já tinha 18 anos que eu estava trabalhando na Novo Tempo. E eu morava aqui no Rio de Janeiro. Legal. Eu morava aqui no Rio de Janeiro, frequentei aqui a Barra, fiz parte do Coral Jovem do Rio, trabalhei com Um abraço com o pro Coral. Jovem do Rio. Um abraço muito carinhoso para todos os coristas do Coral Jovem do Rio. Estive aqui no final do ano passado, no mutirão de Natal, cantando até com o Coral Jovem, relembrando um pouquinho do passado. Mas há 12 anos atrás, eu costumo dizer que eu morei 13 anos aqui no Rio. E foram os melhores anos... Não, eu não estava aqui no Rio não, há 12 anos atrás não. Mas A matemática tá boa. a matemática já caiu aqui, porque já fazem desde 2005, já tem quase 18 anos que nós moramos em Jacareí. Nossa, o tempo passa muito rápido.
Mas eu morei aqui 13 anos no Rio e para mim foi os melhores anos da minha vida. Qual a melhor lembrança que você tem do Rio? É a amizade. A amizade que a gente fez aqui, principalmente no coral. Nossa, a gente enchia as pizzarias, os lugares que a gente... E o que era mais legal, a gente começava a cantar no meio do restaurante. Todo mundo, aquela juventude, todo mundo junto. A hora que a gente chegava, e tava conversando, de repente já saiu uma musiquinha, todo mundo tava cantando. Todo mundo Comida parava, evangelismo. olhando. Quem são essa garotada aí cantando? Era muito legal, muito legal. E foi marcante para mim. Que legal. O tempo que eu vivi aqui. Mas nesses últimos 12 anos, eu já trabalhava, já estava com o programa Na Mira da Verdade, né, que já tem 15 anos. Há 10 anos eu também trabalhava na Novo Tempo como gerente de expansão, ou seja, a gente estava num processo de crescer o sinal da Novo Tempo, chegando em mais cidades, né? Então a minha função era abrir novas oportunidades, né, de colocar TV aberta. De certo A gente modo, fez você um grande trabalhou na trabalho. estratégia de expansão, então. Toda a estratégia de como crescer a Novo Tempo, seja através dos canais por assinatura também, as parabólicas, e a gente trabalhou bem firme em cima desse projeto, e graças a Deus hoje a Novo Tempo ela está em todo o país, né? E é legal a conhecida em gente todo lugar. ter essa visão mais corporativa da Novo Tempo, né? A gente tem a visão evangelística, principalmente a gente que, pelo menos eu cresci na igreja, eu olho para Novo Tempo o entregável final ali, né? Os programas e tudo mais. Mas a gente ter essa visão corporativa é diferente. Então hoje você falou que você é gerente de negócios? Então, nós estamos acabando de inaugurar um novo departamento da Novo Tempo. Até 3 semanas eu era diretor da gravadora Novo Tempo, além da apresentação do Na Mira da Verdade, né? Que a gente já apresenta, mas eu também tenho um cargo de administração na Novo Tempo, né? Eu era diretor da gravadora Novo Tempo, fui diretor da gravadora por 6 anos, né? Antes eu era gerente de expansão, e agora nessa formação desse novo departamento eu vou reassumir a expansão também. A gerência de negócios hoje ela é responsável pelo departamento comercial da Novo Tempo, que antes era um braço da gravadora, mas hoje a gente não vende mais CDs e DVDs. Não tem mais CDs e DVDs, então não tem o porquê ter o comercial da gravadora. E eu comecei a trabalhar nesse momento que eu já estava como diretor da gravadora, a gente separar um pouquinho o departamento comercial vendendo a marca Novo Tempo e o departamento de fonográfico, onde era propriamente a questão dos cantores e da música da igreja, né? E aí então nesse novo departamento que foi criado agora, uma gerência de negócios, eu assumi então toda a parte comercial da Novo Tempo, a parte de expansão que eu já fazia e agora a gente vai continuar fazendo crescer, e também uma parte de comunicação governamental. Nós temos um contato, precisamos ter mais contato com a Secretaria de Comunicação Social para a gente também apresentar as campanhas governamentais que existem, né? Campanhas sobre educação, sobre saúde, e a gente obrigatoriamente tem que ter isso também na grade da TV, né? Então eu vou ter essa relação direta com Brasília também, para a gente tentar fomentar mais e mais essa nova forma de comunicar também as coisas do governo que são obrigatórias na grade de programação. Isso é muito interessante, Thales, porque assim, esse é um dos nossos objetivos aqui do podcast, é conhecer o convidado além do que a gente vê. Então, Tito e Leandro, a gente tá vendo ali... Eu não fazia ideia, por exemplo, que já atuou com expansão. Pra mim era Na Mira da Verdade só. Então muito interessante. A maior parte das pessoas imagina que a gente apenas trabalha com Na Mira da Verdade, né? E a história do Na Mira da Verdade também é muito legal. Quem sabe a gente conversa. Mas então, direcionando aqui, eu já fiz uma pergunta pro Tito. Professor, primeiro, qual a primeira memória que você tem da sua vida? O que você lembra, assim? A primeira coisa que você lembra? Eu posso falar a minha rapidamente, foi a Copa do Mundo 2002. Eu lembro que eu tava com meu pai assistindo o jogo, e era de madrugada os jogos, e a gente tocou uma buzina porque o Brasil fez gol e minha irmã caiu da cama. Então, Lohana, um beijo pra você. Eu lembro que ela caiu da cama, que estávamos eu e meu pai, e a primeira memória que eu tenho é dos jogos da Copa do Mundo. E você, professor? Deve ser por ali também, 2002, naquela época. Aí por 2002, né? Eu nasci, eu já vou revelar a minha idade, eu nasci em 79, né?
44 anos. As minhas primeiras memórias, uma coisa que me marcou muito da primeira mesmo, é sempre estando na casa dos meus avós. A casa dos meus avós foi um refúgio assim de carinho, de amor impressionante. Eu fui, óbvio, muito bem cuidado pelos pais, mas assim, os meus avós são impressionantes. Tenho uma memória assim claríssima de eu bem pequenininho na sala com eles, só os dois, né? Enquanto minha mãe estava lá na casa dela, meu pai, eu estava só com os meus avós. Então, eu valorizo muito, né? Os meus avós já são falecidos, né? Não tem um dia que eu não pense neles até hoje. Eu sou muito apegado mesmo. Então essa é uma memória para mim espetacular, né? Minha infância com os meus avós é algo, um presente de Deus para mim. Falando de vó, só abrir um parênteses aqui. Hoje eu almocei com a minha avó, eu sempre tento almoçar com ela pelo menos uma vez na semana. E sexta é o único dia que eu tenho disponível. Hoje eu almocei com ela e comentei, a gente vai começar o podcast hoje, tá com o Tito e com o Leandro. E ela falou, nossa, eu adoro o Leandro. Aí ela pediu pra eu fazer uma pergunta. Já vamos iniciar o caminho? Exatamente. Poxa, Não pode ter, né? Nome de Leandro, se não tiver uma pergunta. Nome de vó. Pra dona Ana. Ela falou assim, não é uma pergunta bíblica especificamente, ela falou assim, pergunta pra ele assim, se você tivesse que fazer uma prova que ia mudar a sua vida, assim, em qualquer aspecto que seja, mas pra muito melhor, e fosse na sexta-feira à noite, mas ninguém fosse saber se você fizesse, o que você faria? Olha, eu não faria. Vou dizer o porquê. É que Deus ele se revelou muito fortemente para mim em relação ao guarda do sábado. Isso aqui é interessante. Eu me tornei adventista com 17 anos. Só que quando eu me tornei adventista, eu estudava à noite, né? Ensino médio. E eu sempre fui um torcedor fanático do Grêmio de Porto Alegre. É agora que a gente tira ele da mesa. Só entra vascaíno aqui. Não, mas ó, não sendo do rival meu, qualquer outro rival, não tem problema. E aí o que acontece? Eu matei todas as aulas à noite. Quando o Grêmio jogou 95 e 96. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Não foi justo? Muito, muito. Realmente. E aí, olha o que aconteceu. Aí logo em seguida, eu fiquei em recuperação das 8 matérias. Eu fiquei em recuperação só em 7. Né? Passei em educação física. Você não usou essa memória? Não usou sua memória? Eu contei tanta aula que eu não tinha nem como. Nem a memória ajudar. E olha o que aconteceu. Aí eu conheci o Evangelho. Aceitei a Cristo, fui batizado e entendi a importância da guarda do sábado. E de acordo com a contagem bíblica de tempo, falando para o nosso internauta que acompanha e talvez não saiba do contexto, na Bíblia nós contamos o tempo a partir do pôr do sol, é a parte escura, né? Como ensinado no Gênesis 1, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Aí você vai para Levítico 23, 32, Neemias 13, 19, são textos que mostram que é o entardecer que se conta outro dia. Então, na tardecer de sexta já é sábado para nós. Nós contamos o dia da forma bíblica, né? E aí o que acontece? Em exame, em recuperação em 7 matérias, decidi não ir nas sextas à noite. E olha o que aconteceu. Nós tínhamos um quinteto de amigos, grandes amigos meus que eu gosto demais até hoje. Eles brincaram assim comigo. Bom, você não vai vir na sexta, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos passar para o 3º ano do ensino médio e você vai ficar no 2º. E nós lá do outro lado da outra sala só dando tchauzinho para você. E eu falei, não vai ser assim. Deus vai me recompensar de alguma forma para eu guardar o sábado. Vocês acreditam que dos 5, nós éramos um quinteto. Eu não ia na sexta à noite, eles iam. Eu fui o único que passei, os 4 foram reprovados e ficaram em menos... Que amigos, hein? Que amigos. Aí eu estaria do outro lado dando tchauzinho. Exatamente. Eu acabei passando por 3º do ensino médio, mesmo não merecendo muito, mas eu me esforcei e pensei, não, eu vou guardar o sábado. Deus não tem culpa da minha insensatez de matar a aula. E eu acabei passando. Então essa experiência que eu tenho com o sábado, logo do início... Não faria você nem algo melhor do mundo. Não faria sentido, porque eu sei que sendo fiel a Deus, por mais que seja pecador e falhe em vários pontos da minha vida, no fim das contas Deus faz justiça e Deus te abençoa. Aproveitando aqui, já que a gente está falando de perguntas bíblicas, né? Não vou te fazer uma pergunta bíblica, Tito. Eu sei que o papel é inverso. Mas a gente já estava conversando um pouco antes e descobriram que eu vim de uma cidadezinha muito pequena. E lá eu sempre falo, no dia da perseguição, é pra lá que eu vou que ninguém conhece. Pronto. Nem sinal de telefone pega direito. Tito, você tem algum lugar que gostaria de passar a perseguição? Lugar que eu gostaria de passar a perseguição? Eu acho que aquele lá estaria eu no vou. meio do mato junto com a minha família, sabe? Eu não sei, porém, o que acontece? Hoje nós trabalhamos numa instituição
que ela tem um papel muito importante, muito significativo nessa questão. Nós somos um meio pelo qual a mensagem é espalhada. A gente até crê que logo, logo, a gente não vai ter mais... Toda a nem liberdade como- religiosa que há. nem como ter toda a liberdade religiosa para fazer o que a gente faz de forma aberta. Pode acontecer de sermos calados, mas ainda assim existem tantas formas e a gente vai estar falando. Então eu não sei se eu não vou ter que estar naquela de fechar a portinha também. Quem sabe estar ali pregando o Ser um dos que vai evangelho, cumprir a missão. sendo usado, mas o que eu quero é estar com a minha família. É isso que eu sonho, né? Ver as minhas filhas, não sei se vou ter que ter os meus genros, os meus netos, tomara que não, mas enfim, eu quero que estejam todos pertinho de mim. E falando assim, a gente fica pensando, não é fácil criar filhos e você planejar o futuro, né? Mas eu peço a Deus que me dê a capacidade de estar com eles. Eu, assim, ainda voltando no assunto aqui, outra coisa, e aí a opinião, não precisa ser só o que vocês pensam. Você falou que você era, não sei ainda a sua relação hoje com o Grêmio. Eu também gosto muito de futebol, embora seja negativo o talento que eu tenho pro esporte, mas eu gosto muito, eu sou vascaíno. E o que vocês enxergam do equilíbrio entre, cara, qual o problema de eu torcer muito para um time ou não tem problema, torce o quanto você quiser, vai no Essa estádio é uma do jeito boa que você pergunta quiser. para ele, porque é fanático, então vamos ver o que ele vai falar. Não, olha, mas é bacana isso. Olha, eu fui muito, Fanático. nossa, demais. Por quê? Hoje, conhecendo o Evangelho e fazendo terapia, eu entendi o porquê. Na verdade, eu buscava no meu time a autoafirmação que eu queria para mim como pessoa. Então, como eu não tinha um bom autoconceito e uma boa autoestima, então eu buscava em outras coisas preencher aquele vazio existencial que eu tinha. Depois de conhecer o Evangelho e fazer terapia, hoje eu vejo que eu posso torcer equilibradamente, não fazer daquilo o foco da minha vida, motivo de briga com os outros. Posso levar numa diversão, numa brincadeira. Eu não vejo um problema um cristão ter o seu time. Só que, avalie as suas carências. Veja se em algum momento também você não pode estar fazendo do seu time um ídolo. Porque qualquer coisa que eu coloco entre Deus e mim é um ídolo. Até o meu celular. Se eu passo muito mais tempo com o meu celular, mais tempo com ele do que com a palavra de Deus, tá sendo um ídolozinho que eu vou ter que trabalhar. Então eu acho que tudo é Mas equilíbrio. Você acha que então um fanatismo é talvez a carência de alguma coisa? Sim, muitas vezes, Tito, o fanatismo tem às vezes com distorção psicológica, distorção mental, mas a carência tem muito a ver. Não só, mas também, né? Também, não só, mas também. Aí Então, você às vezes- encontra naquele lugar algo que você nem sabe o que é que tá Isso. faltando. Às Eu não vezes, era né? aquele cara, briga e vai estar. Não era isso. É que eu sentia muito fortemente, né, a perda. Então, na verdade, eu tava ali. Eu tinha as minhas perdas pessoais, né? Então, aquela perda externa, ela me afetava muito porque eu não lidei com as minhas perdas internas e pessoais. Eu fiquei até mais Né? tranquila, porque se eu e Thales começar a sentir a perda do Vasco, Só vou sentir a perda. Que eu só... Então, não acabar com a sua vida. E eu acho que vai muito de entender, se auto-entender, né? Então, por exemplo, Isso. tem gente que não tem problema no futebol, mas tem, sei lá, com ir em show, por exemplo. Pronto. Então, cara, se eu tenho esse problema, eu vou evitar isso, equilibrar isso, mas Vai. futebol não tem problema, então tá tranquilo. Eu são assisto um vários jogo, ídolos, né? Ídolos não sou aquele modernos. cara que antes na adolescência, eu treinava, na verdade. Eu fiz teste para jogar num clube de segunda divisão do futebol Opa, gaúcho. bom assunto. Então, eu Qual clube? gostava do negócio, eu Qual clube? gostava. Era um clubezinho, na época era da segunda divisão, hoje eu acho que nem existe nem na 10ª, né? Mas na época era um clube chamado Palmeirense, lá em Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul, de onde eu sou. Então eu fazia Jogava em 10. qual posição? E meia esquerda. Né? Eu jogava ali. E hoje eu É gosto, verdade. eu jogo minha bolinha, mas hoje é interessante, né? Eu jogo, eu brinco, eu sou competitivo. Só que é prazer. Né? Assisto um jogo, lógico, eu não quero que o meu time perca, mas fico de boa. Perder, tudo bem também. Tudo bem, toca a vida. Mas antes não era assim. O equilíbrio, né? É o Conseguir equilíbrio. O equilíbrio, né? O Conseguir equilíbrio, Tito, você entrou no ponto. O equilíbrio em tudo na vida, né? Não vejo nenhum problema o cristão ter o seu time. Outro detalhe também, né? Sábado, dia de culto.
eu não vou ficar olhando notícia de time no dia do Senhor. Então, Nem na talvez final da Libertadores, se você não estiver na Libertadores. nem na final. Nem Champions League. Imagine como é que é. Imagina. E aí o que acontece? Eu já falo até para algum irmão evangélico que talvez assista ao nosso programa e guarde o domingo. Se você guarda o domingo como o dia do Senhor, mesmo que eu não creia ser o domingo o dia do Senhor, você tem que pensar o seguinte, bom, se você diz que o domingo é um dia do Senhor, você tem que reservar esse dia. E é mais difícil, porque a rodada tem mais jogo no domingo. Tem mais né? jogo no domingo. Normalmente né? sábado que é mais fácil. Então, eu acho assim, tudo aquilo que interferir na sua vida espiritual, você tem que cuidar, Tomar porque vai ser cuidado. um problema para você. Senão, equilibra. Legal. E indo para outro assunto aqui que eu gosto bastante também, vem como futebol, é música. Mas é muito específico. Aqui vocês estão falando com não de talento novamente, mas de gostar muito de um quarteteiro. E eu queria falar... De gostar de um quarteteiro Gosto ou muito, gosta não, gosto muito de ouvir um quarteiro. quarteto? Quarteto. Ou seja, é um quarteteiro. Isso, perfeito. Só sem talento. Não tenho nenhum. Pensei já em começar o meu quarteto, que seria a vez da profecia, porque a voz já está formada. Mas falando em arautos, não sei se vocês gostam, mas eu e Ana, a gente sabe que eu gosto. Se vocês gostam, melhor formação que vocês já viram cantar no Arautos. Eu posso falar a minha aqui, que eu obviamente eu anotei, que foi a 16ª, que era Dermival, Josué de Castro, Iglesias, Juan Salazar e o Jader, obviamente, que pra mim é uma formação assim, talvez top 1, top 3 ali, por ali. Realmente foi uma excelente formação. Eu gosto muito de 96 também, que teve o Dênio, o Jefferson, o Tarsis e o Ronaldo Fagundes. É a minha preferida. Essa, para mim, foi uma formação que trouxe muita história. Eu, inclusive, nessa época, também estava começando ali o departamento de marketing da Novo Tempo, divulguei bastante esse trabalho, então eu tenho um carinho especial. E agora, entrando, né, qual era não é poder, mas a influência do Arauto especificamente para o marketing do Novo Tempo? Que eu hoje imagino que talvez nessa época seja uma das coisas que mais Sim, tinha. era o O principal. Arauto já está muito antes da Novo Tempo, Sim, né? já Então, está. O acaba Arauto já está há que- 60 E o Arauto anos. é É famoso uma bem instituição, além da né? Adventista. então É uma acaba instituição que- já. Através do Quarteto Arauto do Rei, que começou, por exemplo, a gravadora Novo Tempo. Né? Na época era a Voz da Profecia, Sim. né? E depois passou a ser gravadora Novo Tempo. Né? Então o Arautos, ele é o carro-chefe, né? Da Igreja Adventista e também da nossa gravadora. Um abraço para as duas formações que também com certeza estão ouvindo a gente. É isso aí. E você, professor, tem alguma formação específica que você gosta? Olha, eu sou assim, eu não sou um cara assim também, não tenho talento musical nenhum, né? Mas eu gosto de quarteto, é o que eu mais gosto também. Ó, formações que me impactaram, a primeira que me impactou foi essa que tinha na época o pastor Dermival e o Juan Salazar, porque foi a primeira que eu conheci Então, quando eu morava em Palmeira das Primeiro amor Missões. Eu morava em Palmeira das Missões, tinha recém me tornado adventista, e aí vi uns DVDs na casa da Dona Emília, que é mãe do pastor Cleo Fortes, que foi um dos tesoureiros da Novo Tempo, na época ele era junto com o pastor Neumann Estina, que era o diretor. Então eu conheci ali. E aí eu convivi um pouco com a formação na época do Dênio, do pastor Jefferson Tavares, do Ronaldo. Convivi com eles. É né? diferente. Então, é diferente. Você teve um eu relacionamento. Eu também Foi não muito posso, bacana, eu não muito posso também bacana. deixar de falar da formação que tem o Dermival, Josué de Castro, Erlo Brown e o excelente formação. Dermival, antes até do Dermival, que era o meu pai, que faleceu, é o... Ai, rapaz. Ah, tô com o nome dele aqui, o... Esqueci o nome. Enquanto eles vão lembrando, vamos mandar um beijo pro pastor Conrad. O pastor Conrad é o nosso eterno pastor aqui. Frequenta aqui, desde a Barra, né? Saudade, pastor Conrad. E o Erno, ele é meu cunhado, então eu não posso deixar de dizer que não gosto daquela versão. Já tava faltando problema. Eclair Cruz. Então, é Eclair Cruz, primeiro tenor, Josué de Castro, segundo tenor, Fernando Iglesias, barítono e Erlo Brown, baixo. Foi o primeiro CD do mundo evangélico no Brasil. Em nome de Jesus. Foi gravado Aquele CD foi com o impactante. William Costa Jr. Que tá ouvindo, Que tá tá vendo a ouvindo. gente. Tá vendo aí? Tá ouvindo. Esse foi o primeiro CD do mundo evangélico no Brasil. Caramba, que legal. E foi com essa formação. E você já tava no Novo Tempo? Não, essa época eu não estava no Novo Tempo. Não, tá. Rara, mas não tá. É uma época rara onde o Tito não tava no Novo Tempo. Exato. Mas vem cá, o Tito, você falou, a gente começou a falar um pouco aqui, você falou sobre Na Mira da Verdade, que a história era interessante. Como que surgiu Na Mira da Verdade? Essa amizade vem antes, vem depois? Como que foi isso? Então, como é que Nem tem aconteceu? amizade, vocês nem se gostam, é tudo fingimento. Como é que aconteceu?
A gente se conhece porque quando o Leandro chegou em Friburgo, ele foi morar comigo. Né? Então eu morei por poucos dias ou meses, não sei. Porque eu já estava saindo, eu ia morar em um outro lugar. Uma turma de jovens solteiros que moravam no apartamento. Num apartamento, e quando ele chegou, ele e o irmão dele. Então eu já conhecia a história dele, que ele era um menino que tinha se convertido, e era um menino que estudava muito e passou a ser um obreiro bíblico, gostava de dar estudo bíblico, e ele foi trabalhar na Escola Bíblica da Novo Tempo, né, respondendo dúvidas, né, respondendo já perguntas que vinham naquela época. E isso foi passando o tempo, ele fez uma faculdade de jornalismo e tal. Nessa época nós já estávamos em Friburgo, ou em Jacareí, desculpa, e nós tínhamos que mudar a programação da televisão. E eu já trabalhava na programação da TV, eu era diretor de programação, né, que fazia, encaixava toda a programação na grade, né, com os intervalos e tudo mais. E quando a gente teve que fazer uma nova grade de programas, a administração pediu que eu fizesse um programa. Outras administrações antes já pedia. E eu nunca quis. Eu nunca me senti à vontade de estar no ar. Eu tinha vergonha até. Mas sempre trabalhei nos bastidores. Sempre fiz de tudo para que as coisas acontecessem. Eu não gostaria de estar lá na frente. Mas veio uma administração falar, cara, a gente precisa fazer coisa nova. Eu vou fazer um programa, o diretor da TV, pastor Daís, vai fazer um outro programa. Pense em alguma coisa, vamos fazer. Tem que ter coisa nova. Falei, tá bom, eu tenho um programa. Mas como que é o programa? É um programa de perguntas, respostas bíblicas, estudo da Bíblia, não sei, na hora, instantaneamente. Você já tinha idealizado isso na sua cabeça antes? Já, né? Instantaneamente. Que a gente estudasse ali agora. Aí falaram pra mim, tá, como é que você vai fazer isso? Falei, você já tinha pensado no professor Leandro? Eu falei, não, eu tenho uma pessoa. E quem que é? O Leandro. O Leandro lá da escola bíblica. Legal, tá bom. Como é que é o negócio? E aí nós começamos. Primeiro, né, eles já deram a ideia que seria legal, aí eu fui falar com ele. Falei, cara, nós vou levar a bomba agora pra ele. Temos um desafio aí, cara. Você topa se a gente fizesse um programa assim, sei lá, de perguntas e respostas bíblicas ao vivo? E aí, gauchão? Gauchão todo é macho, né? Pronto, aí já falou. Desafiou a coisa do gaúcho, já é. E aí você falou, pô, claro. Mas é claro. Vamos fazer. Na época tava com o sotaque mais forte, mas é claro. E foi assim, aí eu tive o positivo dele e aí falei para a administração, falei, olha, vamos fazer. E naquele ano, eu tinha que, meio que, não instituído, mas eu tinha conversado com a produção e tudo mais, que cada programa novo que fosse fazer na grade da programação, a gente tinha que fazer um piloto. Tinha que pelo menos fazer alguma coisa. Tem ideia do programa, fez o programa, mas vamos fazer um piloto pra gente ver como que vai ser. Testar. Né? Tem que testar. E a gente estava começando, né? Então não tinha tantos pilotos. E aí, como eu tinha dado a ideia, então eu fui fazer o primeiro piloto. Aí veio a administração da Novo Tempo, veio o diretor da TV, o tesoureiro, tá, o que vocês querem fazer? Você entrou ali então para teste, não Teste. era previsto. Então a só minha que- ideia era fazer um programa com 2 ambientes, onde ele estaria numa biblioteca, né? Porque ele é uma enciclopédia. O Então, primeiro ele tinha uma estaria, escada, não é? né? Esse já é a segunda. Já é o segundo? Já é a segunda. Eita! Então, estava lá e eu em um outro ambiente, né? Em um ambiente assim que seria bem rústico, porque quando você tem uma dúvida bíblica, ela é obscura, ela é cinza, eu não sei, né? Mas enfim, estava lá a administração e agora a gente ia mostrar o que era o programa. Tá bom? Como é que é o Estavam programa? nervosos? Eu nem sei se estava nervoso, cara. Tava Porque de boa. a gente estava de Só na boa. expectativa, né? É. Que a gente não tinha noção também da responsabilidade. A gente nem sabia o que a gente estava fazendo, veja só. Mas as Que pulo que perguntas esse vieram. A gente nem sabia se isso ia cair nas graças da igreja, sabe? Por quê? Ele não é pastor, né? Eu não sou pastor, a gente ia fazer um programa, ia se dizer aí, conhecedor da Bíblia, ia dar resposta da Bíblia, né? Então, e aí surgiu a ideia, a gente tinha que fazer o piloto, tá bom, e como é que vai ser? Aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou chamar ele? Eu não posso chamar ele de Leandro, né? Não dá um peso quando a gente vai fazer um programa, não posso chamar de pastor Leandro, a pergunta é essa, tal, não dá. E aí que nasceu o professor Leandro Quadros. E aí, professor Leandro Quadros? Adão tinha umbigo? E assim a gente começou a brincar. E aí comecei a mostrar para ele que a ideia era ter uma televisão, eu ia só vê-lo
através da televisão, para dar aquela ideia de que eu estava sendo Telespectador. a pessoa que estava ali intermediando e até mesmo pressionando ele para dar a resposta que o telespectador quisesse. Legal. Entende? Muito E legal. foi assim, a gente fez. Aí a administração falou assim, olha, vamos fazer. Eu acho que a gente vai levar muita pedrada, mas eu acho que a gente precisa fazer. Legal. E foi assim que nasceu. Mas já teve alguma pergunta que não conseguiu responder? Teve uma pergunta que eu não ia saber responder. Isso aconteceu há alguns anos. O que acontece Há muitos assim é que anos. Deus, há muitos anos, né? Muitos anos. É que Deus ele não deixa chegar as que eu não sei, entendeu? É isso que acontece. Deus deixa chegar as que eu sei. E aí, teve uma vez que o Tito trouxe uma pergunta que era assim, qual era o significado da quinta trombeta do Apocalipse? O detalhe é que eu nem lembrava que não existe nenhuma posição definida sobre o assunto. Né, alguns acham que é a expansão do maometanismo, outros acham que é a expansão do secularismo. Então eu não lembrava nem isso para dizer. Aí o que aconteceu? Quando ele lançou a pergunta, eu já, opa, essa eu não vou. Aí o que eu ia dizer? Olha, eu vou estudar essa pergunta e aí eu trago no próximo programa. Aí quando eu fui abrir a boca, foi muito rápido, né? O Tito, porque ele para poder chamar intervalo e tudo mais, ele usa um ponto, eu já não uso. Não tem como eu usar ponto, senão eu não vou nem me concentrar para responder. Então, só que avisaram o Tito no ponto o seguinte, olha, você vai ter que terminar o programa porque já acabou o tempo. E aí o Tito já emendou. Quando ele largou a pergunta, quando eu ia falar ele, mas infelizmente não vai dar para responder. Graças a Deus. Mas eu não sabia de nada. Ele não sabia. Entendeu? Eu não sabia de nada. E na verdade eu faço essas pegadinhas, né? Eu já coloquei a pergunta, já sabia que o tempo já tinha acabado. Mas eu lancei a pergunta até para ficar um chamariz, né? Pô, uma pergunta legal. Vamos ver, no próximo programa a gente já abre com essa pergunta e tal, né? Mas eu não sabia que ele nem sabia, né? E aí ele não sabia que o programa tinha acabado. A hora que eu falei, e aí, professor, como é que você se sai dessa? Aí ele, a hora que ele falou, infelizmente essa você não vai ter como fazer, professor. O nosso tempo acabou, mas a semana que vem você vai ter que trazer essa resposta, hein? Aí teve um tempinho. Aí eu fui pro livro, lembrei direitinho, fui pro livro sobre as revelações do Apocalipse, do livro do C. Mervyn Maxwell. Olha só. Aí eu fui para aquele livro, opa, agora, E aí ele né? veio para mim no final do programa e falou, Titão, essa é uma pergunta que eu não tinha resposta. Porque na verdade, a ideia do programa da Mira da Verdade não era para que ele tinha que saber Não era. todas as respostas. Não é isso. Calhou A que ele ideia- soube de todas. Aí a questão era a seguinte, a hora que ele não respondesse, eu ia fazer aquele alarde, né? Porque o programa tinha isso. Né? Ah, muito bem, não conseguiu essa, hein? Mas tá bom, não tem problema não. Olha lá, sua pergunta ele não conseguiu responder. Mas semana que vem você vai ter que trazer. Era Não essa a essa a ideia. ideia. E nunca Sabe? Só Não que aconteceu Deus ainda. nunca permitiu que isso Caramba, que acontecesse. legal. Né? Então, isso é uma história que a gente conta o tempo todo, né? Porque foi realmente Deus mostrando pra gente Legal. como que era pra ser o negócio, né? E como que ele dirige as coisas, né? E assim tem muitas outras histórias. Sim. Professor, você já comentou um pouquinho antes aqui no off que as pessoas acham e se referem a você como pastor. Eu imagino que você já deve ter passado por alguma situação minimamente chata por você não ser e a pessoa achar que é. Mas o contrário, o fato de você não ser pastor em todos esses anos te ajudou de alguma maneira, em algum momento específico? Assim? Falei, muito boa a tua pergunta. Eu vejo que Deus direciona tudo, né? Lógico, eu já tive o interesse de ser pastor numa época, mas depois por umas questões, nada de ordem moral, mas pessoais de métodos eu preferi não ser. Cada um tem os seus métodos, então eu não vou ficar discutindo, brigando, né? A gente não tá aqui para brigar com os líderes, a gente tá aqui para se entender e pregar o evangelho junto, né? Sim. Mas eu vejo que foi bom num aspecto, quem sabe um dia, não sei, o plano de Deus, a gente nunca sabe, né? Mas não é do meu propósito, esse princípio. Mas no Mirim foi bom pro programa pelo seguinte. O Tito e eu começamos o programa, e uma coisa que a gente teve em mente é o seguinte, né? Bom, mas quem é que vai responder essas perguntas? Bom, a gente estava numa fase também que a teologia da prosperidade tinha, assim, diminuído e muito a credibilidade do pastor, né? Infelizmente, né? Porque o pastor é uma função sagrada que Deus deu. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, ainda é muito valorizado. Aqui também é, mas a teologia da prosperidade será um pouco. E aí, na época, quando vinha no GC da TV, né? Leandro Quadros, jornalista, aquilo foi interessante, especialmente para o público secular. Ah, não é um charlatão que tá falando Não, pastor, não, é é um um pastor. jornalista. Aí o que eles viram? Poxa vida, um cara que é jornalista explicando Bíblia. Acaba que o preconceito que já tinha se formado Então na Deus sociedade... direciona as coisas, né? Deus direciona as coisas. E aí eu pude perceber o quê? Aí uma outra coisa que isso aqui eu até digo
pro internauta que nos acompanha, que eu tenho mestrado, fazer doutorado em teologia, mas se eu não sou um cara de formação teológica, que não sou pastor, e posso entender da Bíblia, por que você também não pode? Pode. Então isso acaba dando Então, um o peso. Papai do Céu, ele sabe das coisas. Tem coisas que ele permite que sejam assim, porque ele não acha que vai ser melhor. Pelo menos agora, ou sempre vai ser assim, ele é que sabe, né? Então eu achei benéfico nisso. Hoje o público secular pode ver mesmo, olha, ele não é pastor, não tem formação teológica. Mas não precisa ser pastor com formação teológica para você estudar a Bíblia. Você pode ir atrás. Formação teológica ele tem. Agora tô tendo. Formação teológica ele tem, né? Eu também não sou pastor, mas também fiz teologia, mas eu acho que é legal dele falar isso daí, porque realmente isso foi um diferencial no momento do programa. O programa, ele era muito diferente de tudo que a gente fazia no Novo Tempo, né? Sim. Porque é o único programa que tem 2 cenários, já começa por aí, né? Então é uma forma, e as pessoas... Eu acho que tem aquela curiosidade, será que ele tem um ponto? Será que é ao vivo mesmo? Até hoje. Até hoje. Muitos perguntam se é ao vivo, né? Tipo, Se a gente tem prepara os as apontos, perguntas, né? antes, Exato. Ou se né? tem alguém ali atrás, ó. Passando fica- para ele, e não tem Fácil. nada disso, né? E outra coisa, quando a gente fez o programa, os cenários sempre teve um conceito assim de subliminar. Porque quando você tem uma dúvida, por exemplo, o primeiro cenário do Na Mira da Verdade, não sei, os que nos assistem aí, né? Os mais jovens talvez nem vão lembrar, mas era um cenário muito rústico. Eu ficava numa cadeira vermelha, com uma televisão preta e branca, num chão quadriculado. E as a tapadeira especulações? traseira era vermelha. Então era uma coisa assim, o que tem a ver isso daí, né? E aí quando ia para o cenário dele, não, ele estava sentado numa biblioteca bonita, numa luz bonita e tudo mais. Então tem um conceito atrás disso. Sim. Na verdade, quando você tem uma dúvida, é aquilo que eu falei, parece que obscuro, tudo é cinza, parece que é obscuro. Mas quando você recebe a resposta Da palavra de Deus. da palavra de Deus, não poxa tem vida, nada. clareia as coisas. Então, até isso a gente Que pensou. legal. Né? E por isso passou a ser uma coisa muito diferente. Né? E as pessoas começaram a achar interessante aquilo. E na nossa igreja, muitos irmãozinhos meio que se sentiam podendo assim, vingados ou representados, vingados, né? Porque tinha as respostas para as dúvidas que eram jogadas para elas, que muitas vezes elas não conseguiam encontrar a resposta. Uhum. Então o programa acabou tendo esse perfil de ajudar as pessoas a entender a Bíblia e motivá-las a ser como ele, que estudava a Bíblia, que sabia onde estavam os textos e conseguia responder. E todos nós podemos ter esse talento também, basta a gente estudar. Que legal. É isso aí. E eu vi que aqui a gente contando história do ainda não professor, apenas o Leandro, quando chegou lá e quando se converteu, o Tito também falando lá do início. A gente vê uma trajetória muito clara de lá até aqui, e também do próprio programa em si, 15 anos já. E, enfim, coincidiu muito a gente aqui, os jovens da Barra esse ano, tem como uma palavra por objetivo, um termo por objetivo, que é a maturidade espiritual. E aí, enfim, nosso objetivo é conseguir entender e ter mais maturidade espiritual durante esse ano todo. E para vocês, qual a importância da maturidade espiritual, mas mais do que isso, como vocês veem a maturidade espiritual na trajetória de vocês até aqui? Aí pode começar, professor, depois a gente responde. Olha, eu vejo na minha vida pessoal, né, não tem como você adquirir maturidade espiritual se você não estudar a Bíblia e não superar as provações que vem na sua vida. Não tem outra maneira. Né? O estudo da Bíblia é transformador. Eu vejo que cada vez que nós abrimos a Bíblia e lemos e buscamos entender aquele significado, é uma oportunidade que nós damos para o Espírito Santo nos amadurecer, nos transformar. Agora, as provações também são importantes. Muitas vezes nós que nos colocamos diante de certas situações. E Deus permite as provações justamente para nos educar. Não é aquele castigo de juízo que Deus manda, Ele pode mandar sobre ímpios, Ele pode fazer isso. Mas as provações são instrumentos de Deus para refinar o nosso algo caráter. assim, já que aconteceu, eu vou ensinar algo para ele. Já que aconteceu, eu vou ensinar algo para ele poder crescer e ser feliz, porque Deus quer a nossa felicidade. Então, o conselho que eu dou. E aí é Filipenses 3, 12 a 15, né? Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão.
Tanto até ele fala ali no próprio texto, no contexto, né? Nós que somos perfeitos ou em processo de amadurecimento, né? Temos esse pensamento. Então, esqueça das coisas passadas. Pecou no passado, confia na intercessão de Cristo, no santuário celestial, segue adiante, porque não tem como amadurecer também se você fica preso ao passado e não se perdoa e não segue adiante. Então, aprende com ele, só visita o passado para aprender com ele. Reconhece o momento em que está. Reconhece o momento, ressignifica, segue a sua vida adiante com Cristo. Isso que é maturidade espiritual, então. Isso é maturidade para mim. Olha, na minha visão, isso que ele falou é muito importante. Eu, inclusive, esse ano, com essa minha nova trajetória aí no Novo Tempo, né? Isso me fez entender bastante isso, né? E eu já vejo até de outra forma que ele falou mais no final. Como é que eu sinto a maturidade espiritual? Olhando para trás. Vendo como Deus me ajudou até aqui. Eu, especialmente, que já estou há tanto tempo ali no Novo Tempo, né? Passei vários estágios de trabalho interno ali. Sabe? E vários medos, várias vitórias, várias derrotas. E aí eu começo a olhar para trás. Quando veio esse novo desafio, por exemplo, que eu estou assumindo agora esse ano eu senti algo diferente que eu nunca tinha sentido. Né? No passado sempre eu morri de medo quando tinha que mudar de um departamento, começar uma nova função. Né? Esse ano eu não tive, porque eu comecei a olhar para trás. Falei assim, poxa vida, como Deus cuida da gente. Em tudo, em cada detalhe. E aí você vai olhando para trás e você vai vendo o que aconteceu com você e como que Deus atuou. Como é que você passou por aquele problema e como que Deus atuou. Como é que você enfrentou quando você se aproximou de Deus. Aí você começa a perceber que a gente não é nada sem Deus. E quando a gente... hoje eu entendo, né, o que é essa maturidade, os cabelos brancos e tal, vai mostrando pra gente que quando a gente olha para trás e vê como Deus cuidou da gente, não tem como a gente duvidar do que vai ser para frente. Essa é uma maneira saudável de olhar o passado. Né? É uma maneira saudável de ver o passado, que Deus realmente cuidou o tempo todo. Então quando a gente consegue ter essa percepção, eu acho que isso pode ser chamado de um pouco de maturidade. Talvez os anos da vida é que te dá essa sensibilidade. E quando você olha o passado e vê Deus cuidando de você em cada detalhe, poxa vida, Ele vai cuidar daqui até a eternidade. E você, Ana, o que você acha? Então, ano passado eu participei do clube do livro da Fabiana Bertotti, um beijo, Fábio. E eu percebi que a minha maturidade, ela teve que eu me senti mais maduro, um crescimento na minha vida espiritual com Deus através da leitura. Não sei se é porque é uma maneira... por estudar muito, né, estar em constante nesse ambiente acadêmico que faz parte do meu ambiente. Então, a busca pela leitura de livros espirituais, exato, e a me aprofundar naquele assunto, para mim foi o primordial, assim. Então, eu comecei a ver que algumas atitudes que antes eu tomava e agora eu já não tomo mais, foi devido a esse aprofundamento na palavra. Né? Então, buscando constantemente outras formas de estar com Deus e ouvindo. Acho que a busca da palavra para mim. E a gente pode estar falando para algum jovem aqui da Barra ou algum convidado que talvez não tenha um passado, uma trajetória com Deus, seja recente a conversão. Né? Então não tem como olhar para o passado, como o Tito tem essa história linda. E aí, se ele não tem como olhar para o passado, o que ele pode agora como ter um recurso, né? Eu acho que é isso, é aprofundar e ter essa comunhão com Deus. Eu entendo assim que não é... Aqui, obviamente, 3 passos para a maturidade espiritual, a ideia não é aqui, mas a gente consegue ter alguns indícios ou algumas coisas que conseguem direcionar a gente para ter uma maturidade maior. E como a Ana falou, pode estar alguém que está se convertendo agora nesse momento, poxa, não tem nenhuma história para trás, só que aí, a partir do momento que você entende que existe um Deus, você olha para trás e caramba, esse Deus que eu nem ligava para ele me protegeu. Quanta coisa que ele fez. Me protegeu durante a vida inteira. Então você começa, como você falou, é uma maneira saudável de olhar para o passado. E tem, enfim, algumas coisas que a gente consegue fazer para buscar essa maturidade, pelo menos eu entendo. Uma dessas coisas, é muito comum a gente, quando a gente tem um problema, caraca, eu não tento tudo, não sei mais o que fazer, tá bom, vou entregar para Deus agora. E quando você inverte isso tudo, né? Você começa a entregar para Deus no início, fala, ó, Deus, como estou com um problema aqui, não tentei fazer nada ainda, não sei, mas está nas suas mãos, a partir de agora que está nas suas mãos, eu vou tentar fazer algo. E outro ponto, assim, e isso é algo muito específico meu, eu tenho uma dificuldade muito grande com o livro de Jó.
muito, muito grande, porque eu não entendo porque as pessoas falam que ele era paciente. Você tem ali 30 e poucos capítulos, ele não sendo nem um pouco paciente com os amigos dele. E depois do capítulo 3, que ele fala, para mim é o capítulo mais triste da Bíblia, que ele fala que amaldiçoou o dia do nascimento dele, que ele fala, quem dera se eu não tivesse nascido, se a minha mãe não tivesse me parido e tal. E Deus não responde, ele depois entra, ele faz, eu acho que é amigo dele, e começa a falar. E Jó não reclama de Deus não ter respondido. Então, quando você percebe que Deus não tem que te responder e que você pode falar o que você quiser, porque Jó fala coisas muito pesadas para Deus. Então, Jó de fato abre o coração. Às vezes eu ia chegar pra Ana, que é minha amiga, e falar, poxa, eu não queria ter nascido, eu queria ter morrido e tal. Às vezes eu fico, não vou falar isso pra Ana, que a Ana vai ficar um pouco chocada e tal. E quando você percebe que, cara, Deus é o Deus que eu posso abrir 100% do meu coração e falar as coisas que estão mais doendo no meu coração. Isso é um dos indícios assim que eu entendo que, caramba, de fato eu entendi quem é Deus, que ele é criador, eu sou criatura, e acho que é o que Paulo fala. Paulo fala muito de maturidade, né? Quando ele fala de glória em glória, que tem que dar papinha pra quem é criança, não pode comer comida sólida e tal. Uma dessas etapas eu entendo que, quando eu entendo que eu posso abrir de fato meu coração pra Deus. Vocês concordam, discordam? Acho que tem algo a mais a acrescentar? Isso aí, ó. O abrir do coração para Deus, a Deus que Jó fez, é a forma mais saudável que tem. Ele não blasfemou contra Deus, né? O diabo alegou naquele diálogo ali, né, que ele ia blasfemar contra Deus, mas não. Deus não considera o abrir do coração como uma blasfêmia, muito pelo contrário. Tem um pensamento de Ellen White sobre a oração, né, que ela fala que a orar é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então você pode realmente, é muito boa essa tua experiência, ser sincero. E eu sou muito franco com Deus. Se eu tô com raiva, se eu tô me sentindo tentado, se eu errei, não interessa. Eu falo com Deus abertamente. E eu notei que eu comecei a amadurecer melhor Quando você conseguiu se abrir sem quando eu você conheci me abrir melhor com Ele. Até porque, né? convenhamos, Deus já sabe, Ele só quer que você fale. Porque você é quem vai crescer na experiência com É Ele. importante. Deus não vai crescer. Ele não vai crescer. A É você que sinceridade vai, é importante, exatamente. né? Deus leva muito em conta a nossa sinceridade. Então a gente tem que abrir o coração mesmo, respeitosamente, claro, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, temos que ter respeito. Mas eu posso brigar com Ele. Fala, Senhor, eu não estou gostando do que está acontecendo isso. Sabe, eu não estou gostando do que está acontecendo. Por que está permitindo acontecer isso? Só me ajude a entender. Então isso é importante. Legal. Acho muito legal. Mas eu quero terminar o nosso podcast com 2 perguntas. Uma pro professor Leandro e uma pro Tito. Professor Leandro, na mira da verdade. Agora Vou sim. colocar na mira... fazer isso. Vou te colocar na mira da verdade agora, cara. Eu sou de infância. A estátua de Daniel. Boa pergunta. Mas eu acho que essa pergunta não foi feita ainda. Ela não foi feita. Eu tenho certeza que nós vamos fazer para vários convidados aqui. Vamos montar um ranking aqui para ver o que cada um responde. Apesar de que eu acho que vão copiar o professor Leandro. A estátua de Daniel, ela caiu para trás, para frente ou em pé? Boa pergunta. Já te fizeram? Não, essa não me fizeram. Essa não. Ó, eu tenho a Você pode dizer impressão- aquela clássica que isso não está revelado. Para essa resposta é Deuteronômio 29 e 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as vergonhosas pertencem a nós. Muito bom. E Tito, eu quero resposta rápida, sem pensar, ok? El, quem matou Caim foi? Ninguém. Ajuda aí pra gente, Tá, Ari. beleza. Foi ligeiro. Primeiramente, último rápido. Aham. A gente está representando toda uma juventude, tanto da Barra quanto a adventista, e com todo respeito, vocês têm mais experiência do que a gente. Claro, Então, se claro. vocês pudessem dar um conselho para toda a juventude representada por nós aqui, para atingir essa maturidade, a gente olhar lá para dezembro de 2024, agora eu consegui crescer espiritualmente, estou mais maduro espiritualmente. Qual conselho seria? Um de cada para a gente finalizar depois. Ó, o conselho que eu daria, sinceramente, leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia e quando você chegar ao sábado e estiver tranquilo, leia no mínimo 5. Sublinhe, anote na Bíblia os insights que o Espírito Santo te deu. Você vai ver uma diferença absurda na sua maturidade, na sua experiência espiritual em 6 meses, talvez até menos. Imagine se fizer isso por 1 ano e imagine se fizer isso a vida toda. Faça esse teste e depois me conta o que você achou. Que legal. O que eu acho que eu poderia aconselhar você é reconhecer que Deus é o seu Criador, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você está pensando agora. Quando a gente reconhece que Deus é o nosso Criador e a gente vê tudo que Ele fez
e faz por nós, dificilmente a gente vai negá-lo. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde o mundo faz de tudo para a gente negar o nosso Criador, o nosso Deus. Então, lute contra isso. Cada vez que você pensar mais em Jesus, isso vai ajudá-lo, vai fortalecê-lo. E quando chegar no final do ano, você vai ver como você está mais forte. Com certeza. Perfeito. Então, pessoal, queria agradecer a audiência de vocês, ter aguentado a gente até aqui. Agradecer principalmente ao professor, ao Tito, foi muito Obrigado, bom viu, estar com pelo vocês. Privilégio estar aqui começando esse podcast. Privilégio é nosso. E a gente quer parabenizar vocês, a Juventude da Barra aqui. E olha, compartilhem esse podcast. A gente vai compartilhar Com lá, certeza. com certeza, porque isso com certeza será uma benção. Amém. Tá bom? Parabéns pela iniciativa de vocês. Deus abençoe Obrigado. vocês Amém. também. Muito Obrigado. obrigado. Pessoal, um beijo e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.